Ele a deixou pela melhor amiga dela, dizendo: "Você é muito difícil." 3 anos depois, ele entrou em um hotel e viu 2 garotinhas com os olhos dele. O escritório estava preenchido pelo silêncio quieto e caro do poder. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Paredes de vidro que refletiam tudo com clareza excessiva, e o leve tic-tac de um relógio que parecia mais alto do que nunca. Lena estava no centro da sala, seu cabelo castanho caindo suavemente sobre os ombros, seus olhos escuros e firmes, embora seu coração batesse dolorosamente no peito. Ela não esperava uma confissão, não assim, não dita tão casualmente, como se ele estivesse simplesmente relatando números trimestrais e não destruindo a vida que haviam construído juntos. Andrew estava parcialmente de costas para ela, a mão apoiada na borda da mesa ao lado dele, o maxilar tenso, os olhos azuis focados em um ponto muito além do horizonte da cidade, porque olhar para ela teria tornado a verdade real demais. Quando ele finalmente falou, sua voz estava calma, quase gentil, o que de alguma forma fez doer muito mais. "É mais fácil com a sua amiga." As palavras não ecoaram. Elas pousaram planas, pesadas, finais. Lena piscou uma vez, depois outra, não por descrença, mas em um lento reconhecimento de algo que ela sentira rastejando para dentro de casa muito antes deste momento. Não foi o tipo de choque que faz o mundo inclinar. Foi o colapso silencioso de algo que já estava rachando há meses. Ela não levantou a voz. Não perguntou o porquê, não implorou. Ela apenas olhou para ele, o homem que amara tão profundamente que uma vez acreditou que o nome dele estava escrito em seu futuro. O cabelo escuro dele estava um pouco mais longo que o normal, caindo sobre a testa do jeito que ela costumava alisar com os dedos, e sua expressão estava cuidadosamente composta como alguém que se convenceu de que a lógica justificava a dor. Ele achava que estava sendo honesto. Achava que a honestidade era suficiente. "É mais fácil com ela," ele repetiu, mais suave desta vez, como se dizer com menos força pudesse fazer soar menos cruel. Houve uma cintilação em sua expressão quando ele finalmente se virou para olhar para ela. Não culpa. Culpa teria sido misericórdia. Era alívio. Alívio porque ele havia escolhido o que acreditava que simplificaria sua vida. Ele pensava que o amor deveria ser simples, conveniente, sem esforço. Ele confundiu profundidade com dificuldade, devoção com peso, e a força silenciosa dela com algo que exigia demais dele. Lena inalou devagar, o peito apertado, mas a coluna reta. Ela passara meses notando as mensagens que ele respondia rápido demais, as reuniões tarde da noite, que não eram realmente reuniões, a evitação cuidadosa sempre que ela dizia o nome de Mia. Ela tentara ignorar, porque o amor às vezes encoraja a paciência até o ponto da autoagressão. Mas agora não havia mais espaço para fingir o contrário. Ela falou, mas sua voz não era áspera, era quieta, medida, a voz de alguém saindo de um prédio em chamas e recusando-se a carregar a fumaça consigo. "Então vá", disse ela. "Não é uma ordem, é uma libertação." O maxilar dele se contraiu, como se não esperasse que ela tornasse tudo tão fácil para ele. Talvez ele tivesse imaginado lágrimas, súplicas, desespero. Talvez quisesse se sentir desejado na saída. Mas Lena já havia aprendido algo que ele não. Às vezes, a dignidade é a única coisa que você pode salvar quando alguém escolhe partir. Ela se virou e pegou sua bolsa na cadeira. Seus movimentos calmos e praticados, como se tivesse ensaiado isso em sua mente muito antes deste momento. Andrew não se moveu. Não tentou impedi-la. Ele a observou caminhar até a porta com a mesma distância que lhe mostrara por meses. E quando ela alcançou a maçaneta,
Parou apenas uma vez, não para olhar para trás, mas para inspirar, para se recompor, para tomar de volta seu próprio nome de qualquer versão de si mesma que tivesse sido moldada em torno dele. Ela não disse adeus. Quando as portas do elevador se fecharam atrás dela e o saguão se abriu diante dela, o mundo lá fora parecia brilhante demais, barulhento demais, real demais. A cidade movia-se como se nada em sua vida tivesse mudado. As pessoas conversavam, riam, passavam apressadas. Ela deu um passo à frente, depois outro, porque parar significaria quebrar, e ela se recusava a quebrar por alguém que escolhera o fácil em vez do real. Foi só quando chegou ao ar fresco lá fora que ela colocou a mão sobre o estômago, onde uma vida, duas vidas, começavam a crescer silenciosamente, secretamente, lindamente. Ela não planejara contar a ele ainda. Estava esperando o momento certo, a paz certa. Agora ela entendia que o momento certo nunca teria existido. Ele tinha ido embora antes mesmo de saber. Mas ela, pela primeira vez em muito tempo, sentiu a leve faísca de um futuro que era apenas dela. Lena não partiu de uma vez. Ela se moveu devagar, com cuidado, como se cada passo exigisse que ela arrancasse raízes do chão. A cidade que um dia parecera um lar, agora parecia barulhenta e intrusiva, cheia de lembranças de conversas, jantares tardios, risadas que agora tinham um gosto amargo e sonhos que ela um dia atrelara a alguém que escolheu a conveniência em vez do amor. Ela empacotou seus pertences sozinha, dobrando roupas em caixas, não com raiva, mas com uma dormência silenciosa, como alguém cuidando de uma ferida que ainda não começou a sangrar. Ela não disse a ninguém para onde estava indo, nem aos colegas de trabalho, nem aos conhecidos em comum, nem mesmo à sua família. No início, o silêncio tornou-se seu escudo. A viagem foi desagradável. O enjoo matinal vinha em ondas imprevisíveis e a exaustão se instalava profundamente em seus ossos. Mas ela continuou se movendo. Ela pesquisou mapas por lugares onde o mar não estivesse lotado de turistas e o ar fosse gentil. Eventualmente, ela encontrou uma pequena cidade costeira que quase nunca aparecia nos guias de viagem. Tinha ruas estreitas ladeadas por jasmim em flor, uma padaria que abria antes do nascer do sol e casas com tinta descascada e janelas que davam para a água azul infinita. Era quieto, quieto o suficiente para respirar novamente. Ela alugou uma pequena casa de campo na orla da cidade. Não era perfeita. O papel de parede estava descascando no corredor e o assoalho rangia alto à noite. Mas as janelas se abriam para o som das ondas, e as manhãs eram iluminadas com uma luz suave que fazia tudo parecer o começo de algo novo. Lena sabia que não podia mais se dar ao luxo. Suas economias eram limitadas, sua renda incerta. Ela conseguiu um emprego em uma livraria local, meio período, organizando livros, escrevendo o inventário à mão e varrendo o chão na hora de fechar. O pagamento era modesto, mas o lugar era acolhedor, cheio de pessoas que falavam baixo e não eram indiscretas. A gravidez a mudou silenciosamente no início. Ela parava enquanto caminhava para casa, colocando a mão sobre o estômago, sentindo algo mudando dentro dela. Um lembrete de que essa jornada não era apenas dela. O medo veio, é claro, medo de criar uma criança sem ajuda. Medo das noites em que a exaustão seria mais forte que a paciência. Medo de doenças, de erros, de como responder quando alguém perguntasse sobre o pai. Mas, com o tempo, o medo começou a dividir espaço com outra coisa. Maravilha. Quando o médico lhe disse que havia 2 batimentos cardíacos, ela não falou por um longo momento. O mundo pareceu inclinar,
Seu peito apertou, lágrimas subindo de algum lugar profundo e sem palavras. Duas vidas, 2 futuros, 2 pedaços dela e dele crescendo dentro dela. Ela pensou que se sentiria sobrecarregada ou presa, mas o que sentiu foi algo mais firme, mais quieto, uma espécie de responsabilidade sagrada. Ela preparou a casa sozinha. Ela comprou um berço de segunda mão e o pintou de branco. Depois encontrou outro idêntico em um brechó do outro lado da cidade, um pouco gasto, mas ainda forte. Ela lavou as roupas de bebê com sabão de lavanda, pendurou-as do lado de fora para secar ao vento salgado e observou-as balançar como pequenas bandeiras à luz do sol. Os vizinhos a notaram eventualmente, não com fofoca, mas com uma curiosidade gentil. Uma senhora idosa chamada Margerie aparecia frequentemente com cestas de pão fresco ou sopa, dizendo apenas: "Você não deveria cozinhar quando parece tão cansada", e desaparecendo antes que Lena pudesse recusar. Havia noites em que a solidão pressionava com força contra suas costelas. Noites em que ela ficava acordada ouvindo o mar e se perguntava se Andrew pensava nela. Se ele sentia a falta da risada dela, se ele percebia o que tinha jogado fora, mas ela aprendeu a não insistir nesses pensamentos. Ele havia escolhido seu caminho. Agora ela estava escolhendo o dela. No dia em que deu à luz, o oceano estava em tempestade, ondas batendo contra as rochas enquanto o trovão retumbava pelo céu. Foi difícil, doloroso, avassalador. Ela chorou, não de medo, mas pela pura força de trazer vida ao mundo. Quando os bebês foram colocados em seus braços, minúsculos e quentes, ambos com cabelos escuros e olhos azuis brilhantes e surpreendentes, ela sentiu algo dentro de si se soltar, algo que estava apertado desde o dia em que estivera naquele escritório. Ela as chamou de Sky e Sophie. Sky pela abertura que ela queria que sua filha sempre sentisse dentro de si. Sophie pela sabedoria, pela gentileza, pela força que não precisa rugir para ser real. Os primeiros meses foram exaustivos de maneiras que ela não poderia ter imaginado. 2 bebês significavam 2 choros, 2 necessidades, 2 corpos pressionados contra seu peito a todas as horas. Ela mal dormia. Muitas vezes chorava baixinho enquanto as embalava na luz fraca do início da manhã, mas mesmo nos momentos mais difíceis, quando seus braços tremiam de fadiga e seu coração parecia esticado demais, ela sentia outra coisa também: gratidão. Todas as manhãs ela as levava para a orla em um carrinho duplo, as ondas silenciando o mundo ao redor delas. Os turistas viam apenas uma jovem mãe com 2 lindos bebês. Eles não sabiam do desgosto, da reconstrução, do triunfo silencioso que ela carregava. A cada mês que passava, Lena ficava mais forte. Sua voz mais firme, seu coração mais suave, mas também mais duro onde precisava ser. Ela não apagou o passado. Ela aprendeu a viver além dele. E longe, em outra cidade, Andrew vivia uma vida que parecia polida por fora, mas parecia cada vez mais vazia. Ele nunca soube por que o silêncio parecia mais pesado agora, por que certos pores do sol faziam seu peito doer, por que ele não conseguia dormir algumas noites. O mundo já estava lentamente preparando o momento em que seus caminhos se cruzariam novamente. Mas, por enquanto, Lena simplesmente segurava suas filhas perto e observava o mar, alheia à tempestade e à cura que a aguardavam. Lena construiu sua vida em camadas pequenas e constantes. Cada dia se tornava uma rotina a qual ela podia se agarrar, algo que a mantinha com os pés no chão. De manhã, ela acordava antes do sol nascer, sentando-se devagar, para não perturbar os corpinhos quentes aninhados nela. Sky sempre dormia enrolada perto do peito dela, uma mãozinha segurando sua camisa
enquanto Sophie se espalhava como se fosse dona da cama inteira, cachos bagunçados, boca ligeiramente aberta. Lena primeiro apenas as observava respirar, deixando aquele momento quieto lembrá-la pelo que estava vivendo. Ela aprendeu a fazer tudo em ritmo duplo. 2 cafés da manhã, 2 conjuntos de roupas, 2 pares de sapatinhos que de alguma forma sempre sumiam em cantos opostos da casa. Ela ria mais do que esperava. Não risadas altas, mas risadas pequenas e suaves que viviam nos cantos de sua boca e no calor de seu peito, o tipo que ela nunca teve antes. A cidade começou a reconhecer as 3 como uma visão familiar. As pessoas sorriam quando o carrinho passava, acenavam quando Lena e as meninas sentavam do lado de fora da padaria com pãezinhos quentes que deixavam migalhas em seus vestidinhos. Sky era a mais quieta, cautelosa e observadora, seus olhos azuis sempre estudando tudo ao seu redor. Sophie era ousada, sua risada brilhante, suas mãos sempre alcançando, sempre curiosas. Elas se equilibravam naturalmente como 2 metades do mesmo batimento cardíaco. Quando completaram 1 ano, Marjorie e alguns vizinhos se reuniram no quintal com velas e um bolo caseiro, cantando enquanto o vento brincava com a roupa no varal. Lena segurava as meninas no colo, sentindo-se dominada por uma sensação de pertencimento que não sentia há anos. Não era a vida que ela imaginara, mas era real. Era firme, estava cheia de pequenas alegrias que ela nunca soube que queria. O tempo passou e as meninas começaram a crescer. Elas aprenderam a correr pela areia, suas pegadas sendo lavadas atrás delas. Aprenderam a dizer mamãe primeiro em sussurros tímidos, depois em gritos alegres. O coração de Lena doía de alegria a cada vez. Ela lhes contava histórias à noite sobre oceanos, constelações e meninas corajosas que escolhiam seus próprios caminhos. Ela nunca o mencionou. Mas às vezes, em momentos de silêncio, quando fechava a loja, quando estava na orla enquanto as meninas brincavam, quando lavava a louça sob o zumbido quente da luz da cozinha, Andrew retornava aos seus pensamentos, não mais com saudade, mas com uma dor gentil. Ela se perguntava se ele estava feliz, se pensava nela, se algum dia considerou que o amor não deveria ser fácil. Ela ouvia coisas através do fio distante de conhecidos online. Ele e Mia duraram menos de 1 ano. Houve rumores, discussões, culpa, ressentimento. Uma criança que não sobreviveu. Lena não sabia os detalhes e não os procurava. O passado não era mais seu lar. Ela havia seguido em frente. Havia criado raízes em um lugar onde ninguém sabia quem ela tinha sido, apenas quem ela era agora. No entanto, mesmo enquanto reconstruía, uma parte do passado permanecia incrustada no presente, em 2 pares de olhos azuis brilhantes que espelhavam os dele. Às vezes ela ouvia no riso delas, na leve inclinação da cabeça de Sky, na confiança teimosa da postura de Sophie. As meninas não sabiam. Elas apenas sabiam que a mãe as amava ferozmente, infinitamente. Ainda assim, havia momentos pequenos, fugazes, em que Lena imaginava como seria para elas ter um pai. Não o homem que ele era quando partiu, mas alguém que pudesse se ajoelhar na areia e amarrar cadarços, que pudesse levantá-las para tocar galhos de árvores, que pudesse ensinar coisas que ela não sabia ensinar. O pensamento não vinha com amargura, apenas uma curiosidade silenciosa. 3 anos se passaram assim, lentos, constantes e curativos. O riso das meninas enchia a casa. O mar tornou-se a trilha sonora de suas vidas. Lena encontrou uma paz suave que um dia acreditou que nunca mais sentiria. Mas a vida tem um jeito de circular de volta para as coisas que pensamos ter fechado para sempre. Ela não pergunta se estamos prontos. Em uma tarde quente de verão,
Quando as meninas tinham alguns meses a mais que 3 anos, o dono da livraria, Sr. Hale, anunciou que precisavam de ajuda para organizar um evento de caridade em um hotel na cidade vizinha, uma arrecadação de fundos para programas de arte infantil. Lena concordou em ajudar, pensando apenas em apoiar a comunidade que a acolhera tão gentilmente durante todos esses anos. Ela não sabia que o saguão do hotel em que entraria em breve, segurando as mãozinhas de suas filhas, seria o mesmo lugar onde Andrew estava, alheio ao fato de que a vida que ele um dia abandonara estava prestes a caminhar direto para sua linha de visão. Não porque o destino fosse cruel, mas porque o destino era preciso. O saguão do hotel estava vivo com o zumbido quente de conversas, o tilintar de copos e a suave melodia de um piano tocado por um jovem músico perto da entrada. As paredes estavam decoradas com fotografias emolduradas da orla da cidade, e longas cortinas drapeadas balançavam suavemente sempre que as portas se abriam para deixar entrar a brisa de verão. Lena caminhava devagar, uma mão segurando Sky, a outra segurando Sophie. As meninas estavam vestidas com vestidos leves de verão, com pequenas flores bordadas, seus cabelos escuros amarrados com fitas azuis combinando. Elas se moviam com a excitação inocente de crianças descobrindo um lugar novo, parando para olhar o grande lustre ou a fonte no centro do saguão. Lena manteve a expressão calma, mas seu coração batia mais rápido que o normal. Multidões ainda a deixavam nervosa. Olhos demais significavam perguntas possíveis demais. Mas a arrecadação de fundos era importante para a comunidade e ela havia prometido ao Sr. Hale que ajudaria. Ela ajustou a pequena bolsa no ombro e guiou as meninas até a recepção onde os voluntários estavam se reunindo. Enquanto isso, em outra parte do hotel, Andrew conversava com um dos organizadores do evento, assentindo educadamente, embora sua atenção se desviasse frequentemente para a janela onde o oceano cintilava na luz da tarde. Sua vida havia se tornado um ciclo de reuniões, obrigações e conversas educadas que exigiam longos períodos de neutralidade emocional. Ele havia aprendido a parecer presente mesmo quando se sentia estranhamente vazio. Ele havia ganhado tudo o que pensava querer anos atrás: sucesso, reconhecimento, controle. No entanto, sob tudo isso, havia uma corrente subjacente de inquietação que ele não conseguia nomear. Ele concordara em comparecer ao evento de caridade para apoiar um parceiro de negócios, não esperando nada além de discursos, doações e outra noite de aplausos educados. Ele certamente não esperava que, no momento em que se virasse para a escadaria principal, sentiria a respiração prender no peito. Do outro lado da sala, ele viu uma mulher ajoelhada para ajustar a fita no cabelo de uma garotinha. O movimento era gentil, familiar de uma maneira que o atingiu antes que ele pudesse entender o porquê. O cabelo dela era castanho e macio, caindo em cascata pelos ombros enquanto ela se inclinava. Sua postura, suas mãos, a maneira como falava suavemente com a criança, tudo isso desencadeou uma memória que ele não se permitira abordar em anos. Lena. O nome se formou em sua mente, não com choque, mas com uma dor profunda e repentina, como um hematoma pressionado inesperadamente. Ele congelou. Ainda não conseguia ver o rosto dela, apenas as costas e as 2 crianças pequenas paradas ao lado dela, uma se mexendo de excitação, a outra segurando firmemente o vestido da mãe. Algo dentro dele se apertou, um puxão que era instintivo e aterrorizante. Lena se levantou e se virou. Ele viu os olhos dela quentes, profundos, firmes, e sentiu todo o ar deixar seu corpo. Ela não desviou o olhar, não estremeceu, mas sua expressão mudou quase imperceptivelmente.
Não medo, não raiva, nem mesmo surpresa. Era o olhar de alguém que já sobreviveu à pior parte da história. Mas foram as crianças que o quebraram. 2 garotinhas, gêmeas, ambas com cabelos escuros e olhos tão azuis quanto o céu refletido em um oceano calmo. Olhos que combinavam com os olhos que ele vira no espelho todas as manhãs de sua vida. Elas olharam para ele com curiosidade, inocentes e desprotegidas, alheias ao que sua existência significava para o homem parado a alguns passos de distância. O batimento cardíaco dele não estava mais estável. Martelava contra suas costelas, cada batida ecoando com uma realização que atingia mais fundo do que qualquer coisa que ele já sentira. Ele deu um passo à frente, depois outro, lentamente, como se o chão sob ele pudesse quebrar se ele se movesse rápido demais. O barulho do saguão suavizou até virar nada. A sala parecia encolher até que restassem apenas 4 pessoas nela. Ele mesmo, Lena e as 2 garotinhas que eram claramente suas filhas. Quando ele falou, sua voz estava fraturada, como se tivesse viajado um longo caminho para chegar à superfície. Lena não falou de imediato. A mão dela se curvou protetoramente em volta de Sky. Ela o observava com cuidado, firme e centrada. Sophie piscou para ele, inclinando a cabeça com curiosidade inocente. Ele engoliu em seco, os olhos se desviando para as crianças novamente. Sua voz era pouco mais que um sussurro, rachada de descrença e um luto que chegara tarde demais. São elas? Lena assentiu uma vez, um gesto pequeno e silencioso. Sim. Não havia acusação em seu tom, nenhuma explicação, nenhuma raiva, apenas a verdade. Algo dentro dele quebrou, não apenas de dor, mas de reconhecimento. O mundo que ele construíra, cada escolha que justificara, cada desculpa em que acreditara, tudo isso desabou em uma única inspiração. Ele não estava com raiva, não estava chocado, não estava nem confuso. Ele entendeu. Ele havia se afastado de uma vida que não sabia que já havia começado. E agora essa vida estava parada na frente dele, usando sandálias minúsculas, segurando uma concha de brinquedo, olhando para ele com os olhos que ele lhes dera. Ele não podia alcançá-las. Ele não tinha o direito. Então ele fez a única coisa que restava, que ele era capaz de fazer. Ele olhou para Lena, olhou de verdade, e pela primeira vez em anos, sua voz não continha orgulho, nem certeza, nem armadura. Eu não sabia, disse ele, e as palavras tremeram. Mas sob elas, não dito, vivia uma verdade mais profunda. Se ele soubesse, tudo teria sido diferente. Lena sustentou o olhar dele, forte e inteira. É exatamente por isso que não te contei, disse ela suavemente. E naquele momento, a vida de ambos mudou novamente. Não para trás, mas para frente, em direção a algo que nenhum dos dois entendia ainda. Ele não saiu do hotel naquele dia. Ele não conseguiu. O mundo que ele conhecia apenas horas antes parecia distante, desconhecido, como se alguém o tivesse substituído silenciosamente enquanto ele não estava olhando. Ele caminhou para fora, precisando de ar, mas a brisa do oceano não fez nada para acalmar a tempestade dentro dele. Suas mãos tremiam levemente, um detalhe que ele um dia teria lutado para esconder. Mas agora ele não se importava com quem notasse. Ele se apoiou na grade com vista para a água, olhando para as ondas, tentando se recompor em algo coerente. Ele perdera muitas coisas na vida, negócios, amizades, significado, mas nenhuma delas jamais o atingira assim. O conhecimento de que ele havia perdido os primeiros passos, as primeiras palavras, a primeira vez que disseram mamãe, ele sentiu isso no peito como algo vivo e aberto.
Ele não merecia sofrer por isso, e ainda assim o luto veio. Ele ficou sentado lá até que o sol, antes brilhante e dourado, suavizou-se no laranja gentil do início da noite. Ele não sabia quanto tempo ficou lá. O tempo parou de ter bordas. Eventualmente, uma vozinha rompeu a névoa. A mamãe diz que não devemos falar com estranhos. Ele se virou devagar. Sky estava a alguns passos dele, as mãozinhas juntas, a postura cautelosa, mas não com medo. Sophie pairava atrás dela, segurando uma concha contra o peito como um escudo. Elas deveriam estar rindo em uma piscina de hotel, pedindo sorvete, fazendo qualquer coisa, menos enfrentar a dor silenciosa de um mundo adulto que ainda não entendiam. Andrew se ajoelhou para não ficar muito acima delas. Sua respiração tremeu quando falou. Você está certa. Sua mãe é muito sábia. Os olhos de Sky, os olhos dele, o estudaram atentamente. Aquela mesma inteligência quieta que ele sempre teve, mas nunca soube que poderia passar adiante. Sophie, mais corajosa na emoção que a irmã, deu um passo mais perto. Por que você estava triste? Perguntou ela, a voz pequena e sincera. Ele engoliu em seco. Este momento exigia o tipo de honestidade que ele sempre evitara. Porque perdi algo muito importante, disse ele, escolhendo cada palavra devagar, com cuidado. Eu não sabia que era meu para perder. Elas não entenderam, não totalmente, mas as crianças são fluentes em verdades emocionais, mesmo antes que a linguagem as alcance. Sophie estendeu a mão primeiro, colocando a mãozinha sobre a dele na grade. Foi um gesto tão simples e tão poderoso que ele teve que baixar a cabeça por um momento, piscando para conter as lágrimas que não queria derramar na frente delas. Lena se aproximou alguns momentos depois, movendo-se silenciosamente. Ela lhe dera espaço para vê-las de verdade, mas estava perto o suficiente para intervir se algo parecesse avassalador. A presença dela era firme, centrada. Ela não correu, não puxou as meninas para longe. Ela simplesmente ficou ao lado delas e deixou o momento se desenrolar. Os quatro caminharam para o terraço tranquilo do jardim, logo fora do saguão. Era um espaço pequeno com bancos e videiras floridas subindo pelas treliças, o tipo de lugar projetado para conversas tranquilas. As meninas sentaram no degrau de pedra, cantarolando uma para a outra, trocando conchas e examinando pétalas. Lena e Andrew ficaram a alguns metros de distância, não se encarando a princípio. Ele falou primeiro, a voz baixa, desgastada. Você não me devia nada. Eu sei disso agora. Ela não respondeu de imediato. A brisa agitou as folhas, e naquele som havia a mesma suavidade não dita que ela um dia amara nele. Eu não te contei, disse ela devagar. Porque você já tinha escolhido uma vida sem nós. Eu não ia te entregar uma responsabilidade por obrigação ou culpa. Estas meninas merecem amor dado livremente, não amor nascido do dever. Ele assentiu, e a honestidade o atingiu como uma verdade que ele deveria sempre ter sabido. Eu não fui o homem que deveria ter sido, admitiu ele. Eu achava que o amor deveria ser simples, fácil, algo que não exigisse profundidade. Ele exalou, a vergonha cintilando em sua expressão. Eu estava errado. Lena não suavizou, mas também não endureceu. As pessoas mudam, disse ela. Algumas porque querem, outras porque a vida as força. Ele soltou uma risada quieta e dolorosa. Acho que a vida finalmente me alcançou. Eles ficaram em silêncio. Não o silêncio agudo e desconfortável de feridas recém-abertas, mas a quietude de duas pessoas que viveram o suficiente para entender que algumas conversas não se resolvem com uma única troca de palavras. O que acontece agora? Perguntou ele. Não exigindo, não assumindo, apenas querendo. Lena olhou para as meninas. Sky estava traçando padrões na pedra com uma pétala de flor caída.
Sophie tentava equilibrar sua concha no joelho. Elas pareciam em paz, seguras, amadas. Vamos devagar, disse ela. Você as conhece. Elas te conhecem. Sem promessas que não possa cumprir. Sem pressa. Sem reivindicar. Os olhos dele se ergueram para os dela, e pela primeira vez em anos, continham algo suave. Algo aberto. Eu vou merecer, disse ele baixinho. Não apenas a confiança delas, a sua também. O coração dela não saltou. Não quebrou. Simplesmente o reconheceu. O que quer que estivessem se tornando não seria construído sobre desculpas ou arrependimento. Seria construído sobre presença, paciência e escolha. O sol baixou, banhando o jardim em uma luz âmbar quente. As meninas chamaram por ela e Lena caminhou até elas, seus passos leves, o cabelo capturando o último brilho da tarde. Andrew observou as três juntas, a vida que ele perdera, mas a vida em que ele ainda poderia entrar. E pela primeira vez em anos, a esperança não o assustou. Ela o humilhou, ela o firmou. E ele soube com absoluta clareza que a parte mais difícil não era o que ele já tinha perdido. Era o que ele estava determinado a não perder novamente. Ele começou a voltar para a cidade costeira todo fim de semana. No início, com uma hesitação silenciosa, como se tivesse medo de que, se movesse muito rápido, o equilíbrio frágil pudesse se estilhaçar. Ele não reservava suítes caras nem chegava em carros polidos mais. Em vez disso, ele dirigia pela longa estrada em um sedã mais velho que comprara recentemente, o motor estável e a viagem silenciosa o suficiente para pensar. Ele passava a maior parte dessas viagens em silêncio, repassando os anos que perdera, tentando não se afogar em arrependimento, mas aprender a carregá-lo sem deixar que o controlasse. Quando chegava, nunca ia direto para a porta de Lena. Ele sempre caminhava até a praia primeiro. Às vezes encontrava as meninas já lá, cavando na areia ou coletando conchas em cestinhas que haviam trançado com juncos secos. Ele se aproximava devagar para que pudessem vê-lo chegando, dando-lhes a escolha de cumprimentá-lo ou não. Elas sempre o faziam. Sophie era a primeira todas as vezes, sua risada borbulhando enquanto se atirava em direção a ele sem hesitação. Sky seguia mais silenciosamente, estudando-o com olhos pensativos antes de deslizar a mãozinha na dele. A primeira vez que ela fez isso, a garganta dele apertou tanto que ele teve que desviar o olhar. Ele aprendeu a encontrá-las onde estavam. Ele não as sobrecarregava com perguntas ou afeto. Sentava-se na areia e as deixava decidir o ritmo. Elas lhe mostravam seus tesouros. Uma pedra lisa em forma de coração, um caranguejo minúsculo que encontraram sob uma rocha, conchas em redemoinhos de creme e rosa. Elas falavam em fragmentos excitados, uma voz sobrepondo a outra, e ele ouvia com uma atenção que nunca dera a ninguém em sua vida de negócios. Ele descobriu que Sky adorava desenhar padrões na areia e podia passar horas fazendo formas intrincadas apenas para ver a maré apagá-las. Descobriu que Sophie adorava construir coisas. Torres de pedras, fortes feitos de madeira flutuante, qualquer coisa que suas mãos pudessem moldar. Ele não tentava corrigi-las ou direcioná-las. Ele simplesmente se juntava a elas. Lena observava às vezes da varanda ou do caminho que levava à orla. Ela não ficava em cima, mas ficava perto o suficiente para intervir, se necessário. Ela o observava como alguém observa o tempo, não para prever tempestades, mas para entender o ar. Ele estava diferente agora. A confiança ainda estava lá, mas não tentava mais preencher todo o ambiente. Seu silêncio não era mais afiado e frio. Era gentil,
contemplativo. Ele aprendera algo que ela aprendera há muito tempo, que o amor não é barulhento. O amor é uma presença. Certa tarde, a chuva começou inesperadamente, o tipo suave que vinha de nuvens quentes e fazia o mundo cheirar a sal e terra. Em vez de correr para dentro, as meninas gritavam de rir, pulando pelas poças rasas que se formavam entre as rochas. Andrew não as impediu. Ele ergueu o rosto para a chuva e deixou-a cair sobre ele, piscando a água dos cílios como se fosse algo purificador em vez de inconveniente. Lena pisou na praia com guarda-chuvas, mas parou quando viu a cena. As meninas girando e rindo e Andrew ajoelhado, braços abertos, deixando Sophie pular neles como se tivesse feito isso a vida toda. Lena baixou os guarda-chuvas devagar, percebendo que não eram necessários. Mais tarde, depois de toalhas e sopa quente e o silêncio tranquilo da noite se instalar sobre a casa, as meninas adormeceram enroladas juntas em sua cama compartilhada. Lena e Andrew sentaram na varanda, o ar fresco, o luar espalhando prata na superfície do oceano. "Você mudou", disse ela finalmente. Não acusando, não elogiando, simplesmente reconhecendo. Ele soltou um suspiro lento, juntando as mãos. "A vida me despiu. Eu achava que podia controlar tudo, inclusive o amor. Eu estava errado." Ele não olhou para ela imediatamente, como se reunisse coragem para fazê-lo. "Perdi algo que era real porque tinha medo de qualquer coisa que exigisse mais de mim do que eu estava disposto a dar." Ela descansou os braços nos joelhos, o olhar na água. "Eu não era fácil", disse ela suavemente. "Eu sei disso." Ele balançou a cabeça. "Você não era complicada. Você era profunda, e eu não sabia como segurar a profundidade sem me afogar." Aquelas palavras pairaram entre eles, quase luminosas em sua honestidade. O peito de Lena apertou, mas não de dor, de reconhecimento de um homem que não estava mais fugindo de si mesmo. A luz da varanda piscou suavemente enquanto uma brisa quente passava. "Você se arrepende?" perguntou ela. Não porque precisasse de segurança, mas porque era uma verdade pela qual ambos tinham que passar. Ele não respondeu imediatamente. Olhou para o mar onde as ondas rolavam em ritmo constante e paciente. "Arrependo-me de quem eu era", disse ele. "Mas não me arrependo deste momento, ou de onde ele levou, ou delas. Não me arrependo delas." Sua voz quebrou levemente. "E não vou embora de novo." Ela fechou os olhos brevemente, deixando aquelas palavras se assentarem. Não uma promessa, um compromisso feito silenciosamente, sem exigência. A noite envolveu-os em um abraço suave e constante. Eles não eram amantes novamente. Não eram mais estranhos. Eram algo no meio. Um lugar onde a cura começa não caindo um no outro, mas ficando lado a lado. Ele não tentou retornar à vida de Lena de uma vez. Não pediu para passar a noite, não tentou reivindicar um lugar que não era mais seu. Em vez disso, construiu sua presença lentamente, tijolo por tijolo, como se construísse uma casa desde a fundação. As meninas passaram a esperá-lo nos fins de semana, depois nas noites de semana quando o trabalho permitia. Ele aprendeu o ritmo da cidade, a maneira como a luz mudava sobre a água no final da tarde, os nomes dos lojistas, a maneira como o riso das crianças ecoava diferente em um lugar onde o oceano suavizava cada som. Ele não era mais um visitante. Ele era alguém aprendendo a pertencer. Sky começou a trazer-lhe seus pequenos cadernos cheios de rabiscos, estrelas, folhas, formas que só faziam sentido para ela. Ela se sentava ao lado dele na varanda, balançando, e desenhava silenciosamente enquanto ele lia, o silêncio deles quente e companheiro. Sophie, por outro lado,
insistia que ele a ajudasse a construir estruturas elaboradas de blocos e madeira flutuante, criando torres que se inclinavam perigosamente até desabarem e a fazerem cair na gargalhada selvagem. Ele aprendeu a rir com ela, rir de verdade, de uma maneira que parecia que algo dentro dele estava finalmente se soltando depois de anos sendo segurado com muita força. As noites muitas vezes terminavam com os quatro na praia, enquanto o sol baixava gentilmente no mar. Sky coletava conchas com o cuidado de alguém manuseando algo sagrado. Sophie perseguia a maré até que ela a empurrasse de volta, e Lena as observava com uma suavidade que se tornara mais forte em vez de mais fraca. Andrew às vezes ficava ao lado dela sem falar. Havia paz naqueles momentos, uma compreensão de que nem tudo precisava ser discutido imediatamente. Algo simplesmente precisava viver no silêncio entre as respirações. No entanto, a cura raramente é suave. Certa tarde, Sky se recusou a pegar a mão dele. Ela ficou olhando para ele, o rostinho franzido em confusão, como se lembrasse de algo não dito. Lena observou de alguns passos de distância, entendendo o que estava acontecendo antes que qualquer um deles falasse. "Mãe?" perguntou Sky mais tarde, a voz mal acima de um sussurro, enquanto se sentava ao lado de Lena na cama. "Se ele está aqui agora, por que não estava aqui antes?" Lena sentiu algo torcer em seu peito. Não dor, mas a dor frágil de segurar a verdade em mãos que devem ser gentis. Ela não falou mal dele, nunca tinha falado. As crianças merecem uma história livre de amargura. "Ele não sabia sobre vocês na época", disse Lena suavemente, afastando o cabelo de Sky da testa. "E às vezes os adultos não entendem o que é importante até mais tarde, mas ele sabe agora e está tentando." Sky absorveu isso silenciosamente, do jeito que absorvia tudo. No dia seguinte, ela colocou a mão na de Andrew sem ser solicitada. Ele não comentou, apenas a segurou com cuidado, como algo precioso. Houve outro momento, não barulhento, mas profundamente significativo. Sophie, que sempre fora ousada e brilhante, tropeçou enquanto corria pela orla e ralou o joelho. Ela caiu no choro, atordoada mais pela dor da surpresa do que pela ferida em si. Instintivamente, ela não procurou Lena, mas Andrew. Ele a levantou gentilmente, segurando-a perto, deixando-a enterrar o rosto em seu ombro. Lena os observou, os braços levantados até a metade antes de baixá-los lentamente. Sophie tremeu nos braços dele por um longo minuto antes que os soluços diminuíssem para fungadas. Quando ela finalmente se afastou, a mãozinha fechada na camisa dele, ela sussurrou: "Não vá." A respiração dele prendeu. Ele não prometeu, não jurou. Ele simplesmente disse muito baixinho: "Eu não vou." A confiança estava sendo construída não através de discursos, mas através de momentos como este. À medida que as semanas passavam para meses, a cidade começou a tratá-lo não como um recém-chegado de passagem, mas como alguém retornando a si mesmo. Vizinhos que antes o observavam com curiosidade cautelosa, agora acenavam para ele no mercado, falavam com ele na padaria e aceitavam a maneira como ele carregava Sophie no quadril ou andava de mãos dadas com Sky. Mas a mudança mais profunda aconteceu entre ele e Lena. Suas conversas se aprofundaram. Não sobre o passado. Ele sempre estaria lá, mas não tinha mais poder sobre eles da mesma maneira. Eles falavam sobre o presente, sobre o jardim que Lena queria plantar, sobre as novas músicas favoritas das meninas, sobre o desenrolar lento e constante da vida que estavam construindo. E falavam sobre o futuro, não em grandes declarações, mas em olhares compartilhados, em ações simples,
na maneira quieta como começaram a se mover pelo espaço com consciência um do outro. Certa noite, enquanto as meninas dormiam e a casa estava envolta na luz suave do abajur, Lena e Andrew sentaram no sofá sem se tocar, mas perto o suficiente para sentir o calor da presença um do outro. O murmúrio do oceano preenchia o silêncio. "Eu não quero o que tínhamos", disse ela baixinho, surpreendendo-se com o quão certas as palavras pareciam. Aquilo foi construído sobre coisas que ainda não entendíamos. Ele se virou para ela, a expressão firme. "Eu também não quero aquilo." Ela encontrou o olhar dele, calmo e desprotegido. "Se houver algo agora, tem que ser novo, feito devagar, feito de forma diferente." Ele assentiu uma vez, uma promessa silenciosa. "Devagar", repetiu ele. Não havia pressa, nenhuma tentativa de recuperar o velho amor. Apenas duas pessoas aprendendo a amar uma a outra pela primeira vez, sem medo. Quando o inverno chegou, a cidade se transformou. O mar permaneceu inquieto, mas o vento suavizou, trazendo o cheiro de pinho em vez de sal. Luzes apareceram nas janelas no início de cada noite, tremeluzindo quentes contra o crepúsculo azul frio. A livraria pendurou guirlandas ao longo do batente da porta e o café servia cacau coberto com canela. O mundo não diminuiu o ritmo, mas parecia mais gentil, como se entendesse que algumas histórias precisam de bordas suaves em seu final. Andrew alugara uma pequena casa a apenas uma curta caminhada da de Lena. Não era uma casa grandiosa, nem uma declaração de riqueza ou sucesso, apenas um lugar com janelas amplas e assoalhos que rangiam e uma varanda que olhava para o mar. Ele a escolheu porque queria estar perto, mas não ser intrusivo. Perto o suficiente para que as meninas pudessem correr até ele. Longe o suficiente para que nada parecesse forçado. Na primeira noite em que dormiu lá sozinho, ficou acordado por muito tempo, não por solidão, mas por uma estranha e profunda sensação de chegada. A construção da vida deles juntos foi lenta e deliberada. Ele aprendeu a trançar o cabelo de Sophie mal no começo, até que ela riu do resultado torto e insistiu que ele tentasse novamente. Ele aprendeu que Sky gostava de ser segurada em silêncio quando estava sobrecarregada, a mãozinha agarrando o tecido da camisa dele até sua respiração se acalmar. Ele aprendeu a forma do riso delas, as lágrimas que vinham do cansaço em vez da tristeza e a maneira como suas mentes funcionavam. Uma toda intuição e brilho, a outra águas profundas e pensamento quieto. Às vezes as meninas acordavam antes do amanhecer e se enroscavam na cama dele, as cabeças descansando contra o peito dele enquanto o sol rastejava para o céu. Aquelas manhãs eram as que ele mais prezava porque o amor ali era simples, natural, sem tensão. Ele não precisava ganhá-lo através da perfeição. Ele só tinha que aparecer. Para Lena, a confiança veio como a maré, nunca de uma vez. Ela carregara o mundo sozinha por anos, e deixar alguém entrar novamente naquele espaço exigia mais coragem do que qualquer desgosto jamais exigira. No entanto, ela se via buscando-o com mais frequência, não para depender dele, mas para compartilhar o peso. Ele consertou a cerca quando as tempestades de inverno soltaram as tábuas. Ele levava as meninas à biblioteca em dias de chuva, deixando-as escolher pilhas de livros mais altas que elas. Ele ajudava a fazer o jantar, aprendendo devagar e rindo, quando Sophie insistia que muito sal era necessário para torná-lo mágico. Certa noite, perto do fim do inverno, os quatro caminharam pela praia. A maré estava baixa e pedaços de vidro do mar brilhavam na areia como pequenos tesouros escondidos. Sophie correu na frente, sua risada ecoando pela orla enquanto Sky caminhava entre os pais, segurando as mãos de ambos.
O céu estava raiado de lavanda e rosa, o sol afundando baixo e lento. Lena olhou para Andrew e percebeu o quão diferente ele parecia. Não mais velho, não desgastado, mas suavizado. A dureza que um dia o definira havia derretido em algo firme, quieto, certo. Ele não carregava mais a necessidade de provar nada. O homem em que ele se tornara era alguém novo, alguém que ela podia conhecer em vez de lembrar. Ele parou de andar, olhando para a água. O som das ondas preencheu a pausa. Quando ele falou, sua voz estava calma, não trêmula, não insegura. Não quero ir rápido demais. Não quero atrapalhar o que construímos, mas quero dizer algo que estou guardando há um tempo. Ele se virou totalmente para ela, o olhar aberto, firme. Eu amo a vida que temos agora. Eu as amo e amo você. Não a memória de você, não a ideia de você. Você como é agora. Ela não falou de imediato porque as palavras não precisavam de uma resposta imediata. Não eram uma pergunta. Eram uma verdade colocada gentilmente em suas mãos. Sky apertou as mãos deles com mais força e Sophie se virou para eles, acenando loucamente antes de correr para se juntar a eles. Os quatro ficaram juntos, envoltos no lento desvanecer da luz do dia. Lena sentiu algo dentro de si se assentar. Não excitação, não medo, mas paz. Uma paz conquistada, não dada. Ela se inclinou para ele, não como uma promessa de para sempre, mas como um começo feito de escolha em vez de circunstância. Ele passou o braço ao redor dela, cuidadoso e seguro, e as meninas se pressionaram perto de seus lados. As ondas rolavam, constantes e infinitas. Nenhuma grande declaração foi necessária. Nenhum aplauso. Apenas 4 corações aprendendo a bater no mesmo ritmo. O amor real, não viera em relâmpago ou fogo. Viera silenciosamente ao ficar, ao aparecer, ao começar de novo. E isso era suficiente.